Eu era o homem em quem todos confiavam. O homem que escrevia contratos difíceis de quebrar, que revisava cláusulas escondidas, que transformava uma simples assinatura em uma consequência legal. Esse era o meu trabalho, e também era a minha especialidade. Sou advogado corporativo, focado em compliance financeiro, enquanto minha esposa, Marina Duarte, trabalhava como diretora de marketing em uma agência de médio porte chamada Horizonte Estratégia. Estávamos casados havia 9 anos, e eu sempre achei que ela me conhecesse o bastante para entender uma coisa muito simples. Eu não faço ameaças vazias. Eu não levanto a voz para assustar ninguém, não uso ultimatos para criar drama e não digo algo apenas para parecer forte. Quando eu falo porque já pensei, já pesei as consequências e já aceitei o que vem depois. Por isso, naquela terça-feira de manhã, quando olhei para Marina por cima da mesa da cozinha, enquanto ela bebia o café caro que tanto gostava, e disse com toda a calma do mundo que, se ela convidasse o chefe dela para a festa de aniversário, o nosso casamento acabaria, eu não estava sendo ciumento. Eu não estava inseguro. Eu estava colocando uma fronteira. Era um aviso claro, o último antes do desastre. Marina riu. Não foi um sorriso nervoso, nem uma risada pequena. Ela jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada, como se eu tivesse acabado de contar a melhor piada da vida dela. Relaxa, Rafael, disse, já pegando o celular como se a conversa tivesse terminado. O Renato é só meu mentor. Mentor. Ela disse essa palavra como se Renato Vasconcelos fosse uma espécie de gênio corporativo enviado ao mundo para salvar a carreira dela. Enquanto isso, eu lembrava das mensagens que ele mandava de madrugada. Mensagens como: amanhã usa aquele vestido vinho. Você fica perfeita nele. Mas, claro, quem era eu para entender alguma coisa? Eu era apenas o marido. O homem que pagava contas, resolvia problemas, segurava a casa de pé e, aparentemente, deveria apenas sorrir e aceitar a versão da realidade que Marina escolhesse contar. O problema dela sempre foi esse. Marina confundia a atenção com a admiração. Confundia interesse com apoio profissional. Confundia um homem querendo atravessar limites com alguém preocupado com a carreira dela. Para ela, todo elogio era sincero. Todo olhar demorado era reconhecimento. Toda mensagem fora de hora era apenas dedicação ao trabalho. Nunca soube se era ingenuidade ou conveniência, e, com o tempo, parei de tentar descobrir. Eu via o desastre se aproximando como uma barra de carregamento na tela de um computador antigo. 1 ponto. 2 pontos. 3 pontos. Conexão concluída. Bem-vindo ao fim do seu casamento. Durante meses, Marina chegava em casa falando de Renato. Renato elogiou minha apresentação. Renato pediu minha opinião. Renato disse que eu penso diferente de todo mundo. Renato acha que eu tenho potencial para crescer. Ela falava o nome dele com brilho nos olhos, como se cada frase dele acendesse uma luz dentro dela. Eu ficava calado, porque, toda vez que eu tentava mostrar o óbvio, ela me acusava de não entender o ambiente corporativo, de não entender networking, de não entender como o marketing funcionava. Claro, Marina. Faça todos os contatos que quiser. Só não finja surpresa quando esses contatos começarem a parecer um caso amoroso esperando a hora certa para explodir. Mas havia uma parte que Marina não sabia, porque nunca se interessou de verdade pelo meu trabalho. Renato não era apenas o chefe dela. A agência dele tinha entrado no radar da minha firma por práticas financeiras suspeitas. Ainda não havia uma acusação formal, mas existiam sinais estranhos, relatórios inconsistentes, números que não batiam e movimentações que deixavam qualquer advogado sério em alerta. E eu tinha sido colocado na equipe de revisão preliminar. Isso significava uma coisa grave: conflito de interesse. Um conflito grande o bastante para destruir carreiras se não fosse declarado corretamente. Enquanto Marina passava a semana planejando a festa de aniversário, comprando balões dourados, escolhendo bolo, contratando decoração e aprovando lista de convidados, eu abria meu notebook à noite e começava a organizar documentos. Chame isso de frieza, se quiser. Eu chamo de proteção. Passei 9 anos vendo Marina tratar regras como se fossem sugestões. Ela era charmosa,
não vou negar. Entrava em uma sala e, em poucos minutos, todos estavam rindo, concordando com ela, elogiando suas ideias. Esse talento ajudava no trabalho dela, mas destruía a minha paz, porque, quando uma pessoa é boa demais em vender versões da realidade, chega uma hora em que você já não sabe onde termina a verdade e onde começa a atuação. A festa aconteceu no sábado. E foi exatamente como eu imaginava. Parecia uma mistura de coquetel corporativo com casamento de influenciadora. Luzes roxas e douradas espalhadas pelo jardim, música ao vivo, taças caras, uma mesa enorme de doces, fotógrafos andando de um lado para o outro e amigos gravando tudo para as redes sociais. Aquilo não era uma festa de aniversário. Era conteúdo. Era Marina mostrando ao mundo que estava no auge. Bonita, bem-sucedida, admirada e cercada de pessoas importantes. Eu fiquei perto do bar, porque, se fosse assistir ao fim do meu casamento em câmera lenta, pelo menos faria isso com um copo decente na mão. Observei os convidados. Colegas de trabalho vestidos como se estivessem em uma premiação. Vizinhos desconfortáveis. Amigas tirando fotos em todos os cantos. Influenciadores com celulares levantados, procurando o melhor ângulo. Marina circulava pelo jardim como uma política em campanha, sorrindo, tocando braços, rindo alto, fazendo cada pessoa se sentir especial. E, claro, ela estava usando o vestido vinho. O vestido da mensagem. O vestido que Renato tinha pedido. Ela estava linda. Esse nunca foi o problema. O problema chegou às 8h20 da noite. Renato apareceu na entrada do jardim como se esperasse aplausos antes mesmo de entrar. Usava um terno caro, feito sob medida, cabelo penteado para trás, um sorriso de homem acostumado a ser obedecido e óculos escuros, mesmo sendo noite. Trazia uma sacola de presente de grife, grande demais para parecer casual. Assim que Marina o viu, seu rosto se iluminou. Ela interrompeu a conversa no meio e caminhou até ele quase flutuando. O abraço foi longo demais, próximo demais, familiar demais. Renato aproximou a boca do ouvido dela e disse alguma coisa. Marina riu. Não era a risada social que ela usava com clientes. Era uma risada verdadeira, leve, íntima. Uma risada que um dia tinha sido minha. Apertei o copo com força e fiquei parado. A festa continuou. As pessoas bebiam, falavam alto, elogiavam a decoração e fingiam que não percebiam o desconforto no ar. Uma amiga de Marina, Patrícia, chegou perto de mim e disse que ela era muito sortuda por ter um marido tão compreensivo. Sorri, porque era isso ou perguntar se ela tinha perdido completamente a noção. Então veio o momento que acabou com qualquer dúvida. Marina subiu em uma cadeira. Sim, literalmente subiu em uma cadeira, bateu na taça com uma colher e pediu silêncio. Todos olharam para ela. Ela adorava aquilo. Adorava ser o centro da sala, mesmo quando a sala era um jardim cheio de gente bêbada e câmeras de celular. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, começou, com aquela voz treinada de apresentação. Mas existe uma pessoa muito especial que eu preciso reconhecer esta noite. Alguém que tem sido meu mentor, meu apoio e um amigo essencial na minha jornada. Meu estômago afundou. Eu já sabia. Ela virou o rosto e abriu a mão na direção dele. Renato, vem aqui. Ele caminhou até ela como se estivesse subindo ao palco para receber um prêmio. As pessoas aplaudiram, sem entender exatamente por quê. Marina ergueu a taça. Renato, obrigada por acreditar em mim, por me incentivar e por me fazer enxergar o meu próprio valor. Eu não estaria onde estou sem você. Houve aplausos, brindes e risadas. E eu senti alguma coisa dentro de mim se partir sem fazer barulho. Não gritei. Não fiz cena. Não sou esse tipo de homem. Para quê? Para dar a Renato o prazer de me ver perder o controle? Não. Eu já tinha um plano. E planos bons não precisam de gritos. Precisam de precisão. Sorri sem alegria, terminei meu uísque e caminhei até Marina. Ela ainda estava em cima da cadeira, brilhando sob a atenção de todos. Cheguei perto o suficiente para que só ela ouvisse por cima da música e disse: Feliz aniversário.
Depois fui embora. Sem bater porta. Sem discurso. Sem olhar para trás. Apenas atravessei a casa, passei pelos funcionários do buffet, pelos casacos jogados sobre uma cama no quarto de hóspedes e saí pela porta da frente. A música foi ficando distante atrás de mim. Pela primeira vez em meses, consegui respirar. Marina não ligou naquela noite. Não mandou mensagem. Não perguntou onde eu estava. Não perguntou se eu estava bem. Nada. Silêncio absoluto. Acho que, quando alguém se torna protagonista da própria fantasia, o marido vira apenas parte do cenário. Dirigi sem rumo até parar em uma lanchonete 24 horas na beira da estrada. O lugar cheirava a café velho, fritura e arrependimento. Às 10h40 da noite, pedi um café ruim e fiquei olhando para o celular apagado. Os minutos passavam, e cada minuto confirmava uma coisa. Ela não se importava. Provavelmente ainda estava na festa, cortando o bolo, sorrindo para fotos, recebendo elogios, enquanto eu cortava os últimos laços. Peguei o notebook, conectei a internet do celular e comecei. Primeiro, bloqueei o cartão de crédito conjunto. Aquele mesmo que Marina insistiu em abrir porque, segundo ela, finanças compartilhadas fortaleciam o casamento. Bloqueado. Qualquer compra seria recusada. Depois, entrei na minha conta profissional, onde caíam meu salário e meus honorários de consultoria, e redirecionei tudo para uma nova conta em outro banco. Eu tinha visto homens demais perderem tudo para pessoas que acreditavam que o que é seu é meu, mas esqueciam essa lógica quando o assunto era lealdade. Em seguida, organizei os documentos da casa. A casa tinha sido comprada por mim antes do casamento. Depois, por confiança, eu havia incluído Marina em algumas formalidades. Mas a hipoteca, as reformas, as parcelas, os impostos e cada conserto tinham saído do meu bolso. Trocar as fechaduras não era vingança. Era limite. Liguei para um chaveiro de plantão e marquei o serviço para a manhã seguinte. Então escrevi o e-mail. Foi curto, profissional e devastador. Assunto: comunicação urgente de possível conflito de interesse. No corpo da mensagem, expliquei que havia uma relação pessoal entre uma funcionária da agência Horizonte e o diretor Renato Vasconcelos, justamente no momento em que a empresa passava por revisão financeira. Informei que eu estava me retirando de qualquer análise relacionada ao caso e anexei uma evidência pública para avaliação do comitê de ética. A foto era perfeita. Alguém havia postado no Instagram e marcado Marina e Renato. Na imagem, os dois apareciam muito próximos. A mão dele estava na cintura dela, a mão dela no braço dele, os dois sorrindo como um casal em comemoração particular. A foto não provava uma traição, mas, dentro daquele contexto, provava o suficiente para abrir uma investigação. Enviei o e-mail para meu supervisor, para a responsável pelo comitê de revisão e para a área de ética. Fiquei com o cursor parado sobre o botão de enviar por alguns segundos. Poderia voltar atrás. Poderia apagar tudo. Então lembrei de Marina em cima da cadeira, brindando a Renato enquanto eu era invisível no meu próprio casamento. Cliquei. Sem culpa. Depois paguei a conta, deixei gorjeta e fui para um hotel simples, limpo e silencioso. Fiz o check-in com um cartão que Marina não acessava e caí na cama ainda vestido. Esperei sentir arrependimento. Mas só senti alívio. Um alívio puro, pesado e silencioso. 4 dias se passaram antes que Marina percebesse que eu não tinha voltado para casa. 4 dias. Durante esse tempo, ela postou fotos do escritório, frases sobre mulheres poderosas, stories sobre recomeços e ainda publicou vídeos da festa. 4 dias sem uma ligação. Sem uma mensagem. Sem um simples "você está bem?". O nível de distância emocional necessário para não notar a ausência do próprio marido é quase impressionante. Quando ela finalmente apareceu em casa, na quinta-feira à tarde, eu já estava esperando. Tinha tirado o dia de folga e estava sentado na sala, com um copo de bourbon na mão, calmo de um jeito que até eu estranhava. Ouvi o som dos saltos dela antes de vê-la. Ela entrou cantarolando, como se nada grave tivesse acontecido. Deixou a bolsa no sofá e sorriu. Sentiu minha falta.
Perguntou, brincalhona, como se tudo fosse uma pequena crise de casal. Olhei para ela por cima do copo. Deixei o silêncio crescer. Claro, respondi. Do mesmo jeito que alguém sente falta de uma intoxicação alimentar. O sorriso dela sumiu um pouco. Então ela percebeu a fechadura. A chave ainda estava na mão. Ela tinha conseguido entrar porque eu deixara a porta aberta por dentro, esperando por ela. Mas a fechadura era nova. Rafael, você trocou as fechaduras? Limites, respondi. Você vivia dizendo na terapia que precisávamos de limites. Resolvi aplicar. Ela ficou parada na entrada, confusa. Eu não estou entendendo. Eu explico. Apontei para a mesa de centro. Sobre ela havia um envelope pardo com o nome dela escrito. Marina se aproximou devagar, como se fosse abrir uma bomba. Pegou os papéis, leu a primeira página, depois a segunda, depois voltou para a primeira. O rosto dela perdeu a cor. Esse é o nosso acordo patrimonial. Mas está diferente. É o aditivo que assinamos no ano passado, quando refinanciamos a casa, respondi. Você lembra? Eu disse que havia documentos importantes. Você estava ocupada com uma campanha e falou, eu confio em você, amor. Só me mostra onde assinar. Então eu mostrei. E você assinou. Ela folheou tudo com pressa, tremendo. Aqui diz que eu não tenho direito à casa, nem aos seus investimentos, nem às suas contas, nem aos seus negócios. Exatamente. Você me enganou. Não. Eu coloquei os documentos na sua frente. Você não leu porque estava ocupada demais confiando na própria versão das coisas. Quando nos casamos, também fizemos outros acordos, Marina. Fidelidade. Respeito. Prioridade. Mas você também não parece ter lido essas cláusulas. Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, saiu para trabalhar como se pudesse vencer a realidade apenas ignorando-a. Vestiu um terno elegante, arrumou o cabelo, colocou maquiagem e foi para o escritório com aquela postura rígida de quem se recusa a admitir que a casa está desabando. Eu trabalhei de casa. Sabia que o dia seria importante. Às 10h52 da manhã, ouvi o celular dela tocar na cozinha. Ela atendeu com sua voz profissional. Marina Duarte falando. Então ouvi Renato gritando do outro lado da linha. Não era irritação comum. Era pânico. Que investigação? Que bloqueio de contas? Que advogados são esses? Quem denunciou? Marina tentou acalmá-lo, mas a voz dele subia cada vez mais. Ela ficou em silêncio por um segundo, e eu soube que meu e-mail tinha feito exatamente o que precisava fazer. A firma afastou meu nome do caso e colocou uma nova equipe, sem conflito de interesse, para revisar tudo. E essa equipe encontrou muito mais do que uma foto desconfortável. Encontrou contratos suspeitos, pagamentos estranhos, bônus baseados em resultados inflados e números que não fechavam. Marina entrou no meu escritório sem bater. Estava pálida. Rafael, o que você fez? Virei a cadeira devagar. Eu? Renato disse que tem uma investigação. Disse que contas foram bloqueadas. Disse que advogados estão revirando tudo. Você denunciou. Eu comuniquei um conflito de interesse, respondi. Era minha obrigação. Você denunciou a mim e ao Renato. Eu informei uma situação que poderia comprometer uma revisão financeira. A foto era pública. O resto foi consequência. Ela levou a mão à boca. Você está destruindo minha vida. Não, Marina. Eu fiz uma pergunta simples. Havia um conflito? Havia. Eu relatei. Se Renato estava fazendo algo errado, isso não começou comigo. Eu não sabia de nada. Eu trabalho no marketing. Então você não precisa ter medo de uma investigação séria. O celular dela tocou de novo. Renato. Ela olhou para a tela como se fosse uma sentença. Não atendeu. Rafael, por favor. Fala com seus chefes. Diz que foi um mal-entendido. Não. Voltei os olhos para o computador.
Você escolheu ignorar todos os avisos. Agora vai ter que lidar com as consequências. E mais uma coisa, legalmente, você já não mora mais aqui. Procure um apartamento. Os dias seguintes foram um desmoronamento. Em menos de 48 horas, a agência Horizonte perdeu seu maior cliente. Depois perdeu outro. E outro. Investidores se afastaram. O setor de recursos humanos abriu uma investigação interna sobre Marina por possível favorecimento e conduta inadequada. Colegas pararam de segui-la nas redes. A festa que deveria mostrar o sucesso dela virou motivo de piada em um blog corporativo. O título era cruel, quando seu aniversário vira evidência, como destruir uma carreira com um brinde. No LinkedIn, profissionais começaram a falar sobre ética, limites no trabalho e relações perigosas entre chefes e subordinadas. Usavam a foto dela como exemplo. Marina apagou as redes sociais e ameaçou processar o blog, o que só gerou outro artigo ainda pior. Ela me ligou chorando, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela. Eu estava na esteira, correndo, e nunca me senti tão leve. Não, Marina, respondi. Você fez isso sozinha. Eu só mostrei a foto. O resto foi a internet. Depois Renato apareceu na minha porta. Vi pela câmera de segurança. Ele estava destruído. Terno amassado, gravata torta, olhos vermelhos. Abri a porta com calma. Bom dia, Renato. Quer café? Onde está a Marina? Ele gritou. Preciso falar com ela. Tentou avançar, mas bloqueei a entrada. A empresa está desmoronando. Rafael. Os advogados estão revisando tudo. Isso é culpa sua. Eu relatei um conflito. Você criou o problema. Marina desceu as escadas naquele momento, usando roupa esportiva cara, como se a aparência ainda pudesse salvar alguma coisa. Renato apontou para ela. Você nos afundou. Eu não sabia de nada, ela gritou. Eu trabalho no marketing. Cruzei os braços. Eu não afundei ninguém. Vocês fizeram buracos no barco. Eu só apontei onde a água estava entrando. Renato me encarou com ódio. Você destruiu minha vida. Não. Você destruiu sua vida. Eu só registrei. Ele foi embora como um homem que tinha perdido o próprio mito. Marina chorava, mas, pela primeira vez, eu não senti raiva, pena ou desejo de consolar. Senti apenas clareza. Ela ainda tentou fingir que tudo poderia voltar ao normal. Na segunda-feira seguinte, vestiu seu melhor terno azul marinho, colocou maquiagem impecável e foi para o escritório como se bastasse aparecer para recuperar o controle. Mas, ao chegar ao prédio, o crachá não funcionou. Passou uma vez. Luz vermelha. Passou outra. Luz vermelha de novo. O segurança, Caio, se aproximou com um envelope lacrado. Entregou sem olhar muito para ela. Marina abriu ali mesmo. Havia uma frase curta. Rescisão imediata do contrato de trabalho. Assinada pela diretora de recursos humanos e autorizada pelo jurídico. Abaixo, estava o nome do consultor responsável pela revisão final. Rafael Duarte. Ela me ligou naquela tarde e depois veio até a casa. Entrou com os olhos inchados, a voz quebrada. A gente ainda pode resolver isso, disse. Ainda dá tempo. Eu não respondi de imediato. Apenas entreguei a ela os papéis do divórcio, preparados havia semanas. Não, Marina. Você já resolveu. Só não percebeu. Peguei minha mala, porque eu também estava indo embora. E, naquele instante, a campainha tocou. Um mensageiro entregou outro envelope oficial, dessa vez dirigido a ela. Marina abriu com as mãos trêmulas e caiu sentada no chão. Era uma notificação exigindo a devolução imediata de bônus recebidos com base em resultados financeiros fraudulentos ligados à gestão de Renato. O valor era enorme. Mais de R$600 mil. Sem prazo confortável. Sem negociação fácil. Sem a proteção que ela achava que teria. Aproximei-me apenas o suficiente para ver o papel, não para consolá-la. As consequências não desaparecem só porque você as ignora,
eu disse. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas. Você não pode me deixar assim. Respirei fundo. Marina, algumas pessoas destroem tudo com gritos, traições e escândalos. Eu prefiro documentos, assinaturas e fatos. Saí pela porta com a mesma calma com que tinha saído da festa. Sem discurso. Sem drama. Sem olhar para trás. Entrei no carro e liguei o motor. Enquanto a casa ficava para trás, pensei em como ela sempre acreditou que a destruição vinha com fogo, briga e gritaria. Ela nunca entendeu que a destruição mais precisa chega em silêncio. Chega com um e-mail, com um formulário, com uma assinatura, com uma pessoa subestimada que finalmente decide agir. E foi assim que terminou. Sem lágrimas minhas. Sem cena pública. Sem última conversa emocionante. Apenas um final inevitável, construído por ela mesma, escolha por escolha, mentira por mentira, brinde por brinde. Durante anos, fui o apoio dela, a estabilidade dela, o homem que segurava tudo enquanto ela brilhava para os outros. Quando Marina me apagou da vida dela, eu apenas devolvi o gesto da forma que conheço melhor. De maneira legal, limpa e definitiva. Enquanto a estrada se abria diante de mim, senti uma paz que eu não sentia havia muito tempo. Uma paz absoluta. Porque, às vezes, a justiça não chega com gritos, nem com vingança barulhenta, nem com juízes batendo martelos em tribunais. Às vezes, ela chega assinada pelo mesmo advogado que um dia prometeu amar. E, às vezes, a liberdade tem o som simples de uma porta se fechando e de um motor se afastando para uma vida onde já não existe espaço para quem escolheu te perder.